Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste novo momento, né, nessa nova reunião. Hoje, com muito prazer, aqui com a Ana Carolina Tortello, tá? Ana Carolina, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui Obrigada. com você hoje, né, e você contando um pouco da sua experiência. Eu vou contar um pouquinho a respeito o nosso encontro, porque a Ana Carolina está aqui hoje, né? Então é o seguinte, ó, eu fui aluno do professor João Tortello, né, aluno de língua portuguesa, no curso de letras, há só em torno de 54 anos, né? E ele é o avô da Ana Carolina, né? E Isso. logo depois que eu fui aluno, né, me formei, e aí eu comecei a dar aulas no Getúlio Vargas, eu fui professor do querido Pedro Tortello, né? Filho do professor João Tortello, no ensino médio na Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus, Dr. Getúlio Vargas. Aí, depois que eu fiz o mestrado, passei a dar aulas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, de Sorocaba. Eu acabei sendo professor do queridíssimo Paulo Tortello, né, um poeta de grandeza e um ser humano excepcional. Quem que é o Paulo Tortello? O pai da Meu Ana pai. Carolina, né? Isso. E depois, vocês imaginem que no curso de letras, posteriormente, eu vou encontrar quem lá como aluna? A querida Ana Carolina Tortello, que está aqui conosco hoje. Mas as coisas vão longe, né? No ano passado, né, em agosto do ano passado, o professor João Tortello faria 100 anos, quer dizer, um século, né? Então, houve uma homenagem para ele lá no Sorocaba Clube, né? Teve uma Isso. homenagem muito bonita para ele, né? E aí eu fui chamado lá para falar um poema, né? Um poema, alguma coisa durante o evento. E aí quem que eu vou encontrar lá, né? Além, né, de outras pessoas, como a Elza Tortello, o Pedro Tortello e vários outros membros da família, estava lá Ana Carolina. E aí, né, num determinado momento, ela acabou contando que ela estava montando uma peça teatral. Eu falei, verdade. Eu queria, professor, que o senhor fosse lá na escola, para o senhor conversar com os alunos, trocar algumas ideias. Eu falei, tá bom, eu vou sim. Daí, onde que você está dando aula? Na Escola Estadual Professora Ossi Salvestrini Mendes. Aí eu falei, não acredito. Quer dizer, lá que eu comecei a dar aulas, durante as minhas aulas de língua portuguesa, que é exatamente o que a Ana Carolina está dando atualmente, lá que eu fui montar a primeira peça teatral dentro da escola, né? A primeira peça teatral que eu fiz, né, no ensino fundamental foi exatamente O Alfaiate Arrependido, lá, né? E aí eu falei, não acredito que você está montando uma peça teatral no Oasis, onde eu comecei a dar aulas. E eu falei, que alegria, vou com o maior prazer, né? Foi muito bem recebido. Inclusive, a peça, quando foi apresentada lá no Oasis Salvestrini, quem foi lá para assistir foram membros da família da Ossi Salvestrini Mendes, a professora que dá nome à escola. E dentre eles estava, né, o próprio prefeito municipal da época, que era o Teodoro Mendes, ele é um dos filhos Uhum. da professora Ossi Salvestrini, né? Então foram uns momentos muito bonitos, muito significativos para os alunos, para todos nós, né? A nossa diretora da época, a Adele Stefan, era uma pessoa maravilhosa também, né? Tinha outras professoras incríveis trabalhando conosco lá. E aí, os alunos sempre comentaram a respeito disso, né? Uhum. Bom, aí a Carolina me convidou então para ir lá, para trocar algumas ideias com os adolescentes. Eu acabei indo durante os ensaios. Foi uma Sim. tarde deliciosa, divertidíssima.
muito, muito saborosa mesmo à tarde, porque os alunos são muito receptivos, carinhosos, assim como a Ana Carolina é muito receptiva com eles e carinhosa, eles também foram comigo, né? Então foi uma tarde deliciosa. E depois, né, foi o momento em que vocês apresentaram, né, lá na quadra de esportes, daí a apresentação da peça teatral, durante um evento maior, né, de todas as disciplinas. Então, ela, com a língua portuguesa, e os alunos fizeram a apresentação. Foi muito bom, muito gostoso assistir, esses encontros, esses momentos, essas situações são os prazeres que a nossa profissão possibilita, não é, Ana? Foi realmente uma delícia, né? Então, hoje, né, e daí eu convidei, né, a Ana Carolina para vir, né, para trocar algumas ideias, conversar um pouco conosco, e é o que nós estamos aqui fazendo hoje, tá bem? Sim, Então, Ana Carolina, seja muito bem-vinda, e eu quero que obrigada. você, né, comece contando um pouco de onde você nasceu, qual cidade você nasceu? Sorocaba mesmo. Sorocaba mesmo, certo. Isso. E onde que você começou seus estudos, a educação fundamental? Onde foi? Bom, eu passei por muitas escolas, mas eu me lembro que eu estudei no Veritas e no Santa Escolástica. Sim. Santo Aí Scholastic, sabe que o depois, diretor de lá hoje, né? ah, Nós temos o diretor também, ele esteve participando das atividades teatrais na Uniso, Donizete. Benedito ah, Donizete, que é o diretor atualmente lá. Ele foi professor, foi coordenador de curso hoje, e ele vai ser um dos próximos entrevistados também, com muito prazer. que Eu fui esses dias lá legal. fazer uma visita lá na escola. E daí? Lá no Centro Então, Escolástico. daí eu me lembro que eu fui morar em Campinas. Daí eu fiz o terceiro ano, antigamente terceira série, né? Do ensino fundamental um em Campinas. Na verdade, em Sousas, que é um distrito de Campinas. Sei. Aí, de Campinas, eu fui morar em Rondônia. Morei Rondônia? Rondônia. Morei 7 anos em Rondônia e voltei para Sorocaba quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Nossa, que legal. Morei 7 anos lá em Rondônia. Aí eu voltei para Sorocaba, fiz o terceiro ano do ensino médio na escola Berrimbach. Berrimbar? Isso. Daí, após isso, eu prestei o vestibular e entrei na Uniso em letras em inglês. É, Em 1996, sei. né? Você lembra o nome de alguns Não, colegas de turma? lembro do Claudemir, lembro da Fabiane, da Renata, da Márcia Borba, da Patrícia César, que era muito minha amiga, andava bastante comigo. E deixa eu ver quem mais. O Jeff era da sua turma? Eu acho que não me Acho lembro que era desse nome. era da outra classe. É, eu lembro que na minha classe tinha poucos meninos. Eu e o Claudemir fazia parte do meu grupo de turma. Aham, Mas é mais ou menos esses mesmos. Ah, e tinha mais uma que agora eu não vou lembrar o nome dela. certo. Depois, se Mas lembrar, você conta. isso. E você, nesse percurso, desde o momento do seu ensino fundamental, você teve alguma atividade assim artística ou teatral, ou com poemas? Você lembra de alguma coisa que aconteceu? Então, quando eu morei em Rondônia, na minha escola tinha um grupo de teatro. E eu cheguei a frequentar, assim, mas nós não chegamos a fazer nenhuma peça, nada, fiquei só na parte do treinamento mesmo. Aí não foi para frente e acabou por ali. Daí, Hum. quando eu voltei para cá, é, eu não cheguei a participar de nada sobre teatro, mas eu ia muito assistir peças teatrais, Sei. né? Meu pai, ele sempre me levou para arte, literatura.
para todo esse meio, ele me levava. Então, eu cheguei a assistir bastante peças de teatro, eu gostava bastante. Sei. Eu era tímida. Confesso que no começo eu acho que também não foi muito para frente por eu ter uma certa timidez. E a minha timidez só saiu mesmo quando eu fiz minha última peça de teatro na faculdade, É, que daí eu consegui me soltar mais. entendi. Porque então antes você era bastante presa e foi se soltando Sim, através dessas fui. atividades. Isso, na faculdade foi que eu fui aos poucos me soltando mais. E como que aconteceu lá? Conte para nós. Então, a primeira peça de teatro que nós fizemos na sua aula, na aula de literatura brasileira, a gente falou sobre poesias. Nós fizemos uma peça sobre Vinícius de Moraes. Aí eu escolhi o soneto Fidelidade, que era um dos meus sonetos preferidos e eu sabia de cor. E eu falava muito pouco na peça. Eu fui um personagem mais curto porque eu tinha muita vergonha ainda. Então, Sei, eu aceitei, mas, né, eu lembro até, inclusive, que eu cheguei na parte da declamação a trocar os versos, de tão nervosa que eu estava. sei. E daí depois nós fizemos mais duas peças durante esses 4 anos, né, que nós estudamos. E eu também escolhia personagens que falavam pouco, pareciam um pouco. E na última, que foi a maior, nossa última apresentação, que eu fui um dos personagens principais. Mas mesmo assim, quando a gente começou a ensaiar, eu tinha escolhido ser um personagem que quase não falava, Sei. que entrava muito pouco em cena e, e ficava muito na minha, assim. Só que para eu ensaiar, porque eu ia ser a Sininho, né? O nome da peça era O Caos do Conto de Fadas. Sei. Nós fizemos em conjunto, na época, com as alunas do Cefam, né? É, Antigamente tinha você o Cefam, foram, inclusive, elas que produziram a peça, O Caos de Contos de Fada. Não vou me lembrar o nome delas, mas eu lembro que foram elas, e elas vinham nos ajudar nos ensaios, E né? como que Nós foi o contato conseguimos. inicial com elas? Quem que fez contato com elas? Ai, eu não lembro, eu acho que foi. Eu não lembro se foi a Renata ou se foi a Fabiana, que elas que Ah, eram as mais líderes da turma, assim, que tinham mais contato. interessante nessa relação com o Cefam, né, que é um centro de Isso. formação de alunos para o magistério, né, de formação para o magistério. E, e você lembra, então, a autoria do. Acho que esse texto daí, na verdade, foi uma adaptação feita por elas mesmas, as meninas de lá, Isso, né? eram elas que Hum, tinham feito. E daí, o personagem principal, que contava toda a história, era o Peter Pan. sei. E daí tinha a Sininho. E a Sininho, no começo, ela não falava, porque ela era um ratinho. Ah, Depois que ela se transformava novamente na Sininho. Então, assim, eu escolhi ser a Sininho porque eu entrava muito pouco, falava muito pouco. Só que para eu poder contracenar com o Peter Pan, eu tinha que saber as falas do Peter Pan. uhum, Então eu chegava a decorar, e eu não me lembro o nome da minha colega na época, que tinha sido o Peter Pan, ela não conseguia decorar o Peter Pan. Eu que sei. sempre falava para ela, você fala tal coisa agora, é sua vez. E daí a gente tinha uma professora do Cefam, que estava junto com as meninas, nos ajudando nos Sei. ensaios. E ela chegou a conversar comigo, com essa minha colega, que a gente deveria trocar os personagens, porque ela não conseguia decorar a fala do Peter Pan. Eu, no começo, falei que eu não queria, porque o Peter Pan era o personagem principal e ele conversava com o público, né? Ele interagia com o público, porque era ele que estava contando toda a história do caos do conto de fadas. Então, ele estava na peça do começo ao fim. Daí ela falou que não, que eu ia dar conta, que eu ia conseguir, e no fim eu acabei aceitando.
a contragosto da minha colega, que eu não me lembro o nome agora, mas ela ficou meio chateada, porque ela não queria trocar, ela já tinha pedido para fazer a fantasia dela, tudo já estava tudo no esquema e ela não quis trocar, mas aceitou, porque a professora conversou com ela e ela aceitou trocar e ser a Sininho. E daí foi aí que eu me descobri, que eu gostei, que eu vi que eu era capaz de decorar uma peça longa, conversar com o público e, e ser um personagem, né? Conseguir, assim, Aham. incorporar o personagem do Peter Pan. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, umas fotos, ó. Ai, que Ó, eu com meu linda. pai de Peter E Pan, seu minha pai está avó. aqui nesta, né? É da Isso. direita, É. certo. Que E daí as meninas, delícia. com as meninas aqui, ó. E na última foto, conte que para o pessoal quem que é que está aí ao Essa, seu lado. Isso aí é a sua turminha e essa ao lado. é, Quem que está aí com essa você ao aqui, lado? É, essa, minha é. avó, Maria Helena, Isso, Maria Helena. mãe do meu pai aqui, ó, meu pai E seu pai aqui. ali em cima, o Paulo. A Aqui Marilena não é também sempre uma aqui, personagem muito querida em Sorocaba. O Paulo sim, também. Seu pai fez é. uma vez sentado comigo, batendo papo, num barzinho que nós fomos tomar um lanche. Ele chegou, puxou na hora, tinha lá caído o papel de um pacote de cigarro, e na mesma hora ele sentou e escreveu um poema, na mesma hora, ali, Ah, no instante. ele Ele é tinha uma assim, era facilidade assim mesmo. maravilhosa, brilhante, né? Então, e É. aí, esse tipo, então, de atividade fez você, então, qual a importância disso para você dentro da sua profissão, por exemplo? Então, a partir do teatro que eu comecei a fazer na faculdade, eu comecei a me soltar mais e percebi que eu conseguiria. Travou. Conseguiria, ele travou, mas qualquer coisa não é problema, daí a gente continua a partir daí. Ah, tá. Ah, Aí voltou, voltou. acho. Isso, então, daí É. ele, a Então, partir disso, conseguiria. eu percebi que eu conseguiria é, deixar minha timidez do lado, ser mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais confiante. Eu adquiri confiança. E então, quando eu comecei a lecionar, porque eu entrei na faculdade, eu dizia para todo mundo que eu não ia ser professora, É, que você eu não é a entrei na única. então, mas é porque eu entrei Muito bem. na faculdade por conta que eu gostava de ler, de escrever, que eu escrevo poesias desde os 10 anos de idade, fiz contos desde os 14 anos, então eu gostava de criar histórias, poesia. Então eu entrei pensando nisso, eu vou publicar meu livro, vou ser escritora, mas não vou ser professora porque eu não vou saber lidar com uma sala de aula. Eu sou tímida, não vou conseguir falar. Aí, como foi passando, o teatro me ajudou bastante e eu vi que daí eu me apaixonei. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo dar aula, e principalmente para os menores, para as crianças, adoro. E tanto que quando eu comecei a dar aula, eu fazia projetos. Em abril, dia de Monteiro Lobato, eu fiz um festival da Emília, ó, eu fiz o Ah, festival da Emília, que sou eu de Emília, com umas alunas. sim. Isso daí quando foi? Quando você começou a dar Esse aulas? daqui, não, esse aqui já estava como eventual, professor eventual já. Entendo. Eu Então ainda você não. fez uma atividade e assumiu uma personagem dentro da montagem da peça para as crianças. Isso, era um musical, a gente só dançava a música da Emília em homenagem ao Monteiro Lobato. Mas era você e quem mais atuando? Não, era só eu. Eu Ah, e as entendi. crianças, elas participavam assim, tinha uma participação especial na música, mas eu era a personagem. Entendi. Que legal. É. Aí, após isso, depois que eu me efetivei, em 2008, eu fui para
Cotia, eu me efetivei em Cotia. Cotia. Fiquei 2 anos lá em Cotia. Não consegui fazer assim nada assim como eu fazia aqui em Sorocaba, porque era bem cansativa a viagem. Eu saía daqui de manhã para dar aula à tarde e voltava à noite. Era assim. Sim. Aí eu consegui a transferência para Cidade Nova, em Itu, e depois eu fui para a Osses. Em 2012 eu entrei na Osses Salvestrine. E aos poucos eu fui me soltando, pegando mais confiança, né? Porque daí eu já estava aqui em Sorocaba e fui fazendo várias coisinhas assim. Daí um ano antes da pandemia, ou melhor, não, em 2020 mesmo, mas antes da pandemia, antes de fechar tudo, eu estava criando um teatro de fantoches com meus alunos dos sextos anos, Sei. que ficou daí somente online por conta da pandemia. Então, assim, poucas pessoas participaram desse evento. E foi bom, porque eles começaram a falar sobre sentimentos, como que era, o que que eles sentiam, né, de estar fechados dentro de casa. Então, eles criaram os fantoches. Eu tive fantoche de meia, eu tive fantoche que pegou um ursinho e fez o ursinho falar sem aparecer. Eles não apareciam, era só os fantoches. E eu tenho esse vídeo comigo que foi filmado, que eu editei daí com eles. Sei. Foi bem simples. Daí depois eu fui criando outras pequenas peças, às vezes de algum textinho que tinha lá que a gente precisava estudar. Até que surgiu o ano passado, na disciplina de eletiva, que é onde se juntam todos os alunos de 2 anos diferentes, né? No caso, sexto e sétimo ano, e que eles podem escolher o que eles gostariam de trabalhar durante o ano, que fosse parecido com algo que mais para frente, no futuro, eles gostariam de ser. Então, ali eu tinha gente que queria ser cantora, tinha gente que queria ser dançarina, tinha gente que queria ser escritora e arquiteta, e tinha outros também que não eram assim muito do nível artístico, mas que se encantaram e chegaram no meu grupo. Aí, antes de eu convidar você para ir para lá, no primeiro semestre do ano passado, nós fizemos uma adaptação do Saltimbancos. Ah, é? Saltimbanco. Nós fizemos uma adaptação do Saltimbancos com teatro de fantoche. Sei. Ai, que legal. Foi. E era uma adaptação musical mesmo, né? Era um teatro de fantoche musical. Tinha a parte da música, onde até no dia da apresentação, o meu filho quis participar, dançar lá com a dança O do Arthur. cachorro, É, o Arthur. A Letícia também quis participar, certo. O e Arthur com 12, com 8 anos e a Letícia com 12, atualmente, né? não, não, a Letícia tem 14. O ano 14, passado ela estava com 13 e 13, o Arthur entendi. tinha 7. Ah, e hoje está com 9. Aí, daí ele vai fazer 9, só que ele é de agosto, então Sei. naquela época ele tinha 7 anos. Aí eu tinha também 2 alunos da educação especial que fizeram parte do meu teatro, o Ótimo. Gabriel, que foi um dos cachorrinhos da dança, e a Laís, que ela tem síndrome de Down, que ela era uma das gatinhas. E Sei. foi muito gostoso porque eles conseguiram interagir, participar, as professoras auxiliares ficaram felizes por conta do que eles estavam se divertindo e ao mesmo tempo participando com os colegas. E daí passou o semestre. Quando chegou no segundo semestre, eu pensei, eu não vou mudar o tema, eu vou continuar com o teatro, só que agora eu vou fazer com que eles sejam os personagens. Aí eu fiz uma adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde os personagens
contava uma história que quem criou foi uma das minhas alunas. Inclusive, a adaptação do Saltimbancos foi ela também que fez. E que participou Ela também. gosta, sim, participou também. Isso. Ela gosta muito de escrever, ela também escreve poesia, ela escreve muito bem e ela gosta muito de ler. Sim. Então, eu falei para ela, que eu gostaria que ela fizesse uma adaptação do Saltimbancos, ela fez, e depois ela fez o do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas contando uma outra história em cima dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi criado por ela. Certo. E é bom contar que ela tem quantos anos? 14? Não, menos que Ela, a- Ela tem 12 anos, ela tinha 12. 12 anos, agora ela vai fazer 13. Isso, Agora, atualmente, ela está no oitavo ano. O ano isso. passado ela estava no sétimo. Aham. E E daí a parte do Sítio Pica-Pau Amarelo foi quando eu convidei você para ir lá para conversar um pouquinho com eles. Também foi um musical, também teve a parte musical. E foi muito legal, foi gratificante, eu gostei bastante. E esse ano nós estamos lendo no projeto de leitura das escolas estaduais Leia São Paulo o livro do Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, se eu não me engano. E eu pretendo, assim que nós terminarmos a leitura, de tentar fazer alguma coisa na sala de aula com eles sobre a história do Pequeno Príncipe Preto. Também Certo, já participando da trilha antirracista, que faz parte do projeto do Estado de São Paulo. certo. Muito legal, viu? Muito É, bom mesmo. Então, na verdade, você está fazendo isso hoje porque você sim, sim. acredita, Sim, e gosto muito. gosta Gosto muito. muito, tanto de dar aula hoje em dia, Aham. quanto de criar, porque eu gosto de criar. Eu gosto de escrever, eu gosto de criar histórias, personagens, e é muito gratificante isso. Então, eu acabo me aproximando dos alunos que gostam também, e a gente vai criando histórias e montando pequenas peças, às vezes, dentro da sala de aula. E o objetivo principal, vamos dizer assim, em relação a seus alunos. Então, você hoje aplica esse tipo de atividade por quê? Bom, primeiramente, para criar uma certa independência deles, para eles soltarem mais, trabalhar a criatividade, ao mesmo tempo se divertir, né? Que aprender também pode ser uma diversão, não precisa ser uma coisa tão chata, né? Porque às vezes eles falam, ai, é muito chato isso. Então eu vou mostrando de uma outra maneira que é gostoso de aprender também. E artisticamente, no sentido assim, de que eles conheçam. Porque, por exemplo, eles conhecem Monteiro Lobato, mas será que eles conhecem realmente todos os personagens? Sim, Né? Porque ultimamente com esse mercado digital, eles não ficam muito assim, são poucos que gostam de ler. Por exemplo, saltimbancos, alguns nem conheciam. Quando eu falei, nós vamos fazer os saltimbancos. Nossa, mas o que é isso? Entendeu? Então, mais a literatura brasileira mesmo. Eu gosto de fazer coisas que são do nosso país, entendeu? certo. Então, eu gosto muito da literatura brasileira por conta disso. Aí eu vou mostrando para eles conhecendo novos ares, novos mundos, coisas que às vezes eles não têm acesso. Aham, Alguns não têm nem acesso a isso. certo. Muito bom, viu? E você, então, começou fazendo montagens com poemas, né, em Sim, teoria da literatura. Depois é. você fez a primeira, você fez 3 montagens, é isso? Fez a segunda peça teatral, que foi literatura brasileira, né, que você falou? É Foi, isso? E foi. depois a terceira foi em literaturas infantil e juvenil? Ah, Isso, foi, tá, foi. entendi. Muito bom, muito bom. E ainda, só para antes de nós terminarmos a nossa conversa, não ficar perturbando você demais, conte para mim, como você se vê nesse contexto familiar?
hoje. A Ana Carolina, dentro da família Tortello, tão envolvida com essa questão de língua portuguesa, literatura, enfim, arte. Bom, primeiramente eu tenho um orgulho muito grande da minha família. Meu pai foi um incentivador, principalmente da minha leitura. Ele sempre, desde pequena, meus pais se separaram. Eu era muito pequena, mas ele nunca deixou de ter contato com a gente. Sim, Então, assim, desde pequena, quando ele ligava para a gente, era sempre a pergunta: que livro você está lendo? A gente sei, sempre tinha que estar lendo algo e ele nos presenteava com os livros, né? sei. Então, assim, e nós íamos, quando ia visitá-lo, ele deixava, na época, era a máquina de escrever, Sim, ele, ele, ele deixava a gente ficar brincando na máquina, então, às vezes, a gente criava poemas ali, versinhos. Eu cheguei a criar um dia um versinho de uma poça de água, de um lugar que a gente, às vezes, frequentava uma praça, e daí eu criei junto com ele lá essa poesia, esse poema. E então, assim, é, em relação às artes, tem também a minha tia Elza, né? Ela pinta, ela tem um ateliê, ela desenha, né? Então, assim, a família inteira tem veias artísticas. sim. Então, eu gosto muito. Hoje em dia, eu tenho muito orgulho de ter me formado professora de língua portuguesa, que também era um orgulho para o meu pai. Meu pai chegou a ser o meu padrinho da formatura. É. Daí, infelizmente, após isso, ele chegou a falecer, né? Já vão fazer 24 anos Aham. que ele faleceu novo, Muito porque, novo. ó, eu estou. Eu conversei com ele um Sim, pouquinho antes, no hospital. É. então, porque, ó, eu tô com 47 anos e vou fazer 48. Meu pai Sim, faleceu com 48 anos. exatamente. Muito doido. Meu pai Muito tinha novo. 48 anos. É. Então, assim, agora, assim, na época a gente não tinha tanta noção de quanto ele era novo, né? Exatamente. Porque as pessoas até falam que, nossa, antigamente, quando você falava que alguém tinha 40 e poucos anos, era uma idosa. É, hoje em dia, porque falava, ah, é Criança. assim. Hoje é uma As criança. crianças. Exatamente. Mas então, eu tenho muito orgulho, eu sei que ele ficou muito feliz. Sim. Inclusive, no dia da minha formatura, ele chegou a escrever uma crônica chamada A Ah, Professorinha, ai, que legal. Não para sabia. mim, em homenagem a mim. Quero E conhecer. pode deixar, eu vou mostrar para você. E então, assim, foi um orgulho para ele ter uma filha se formando em língua portuguesa, e sendo um professor igual a ele, igual ao meu avô. Sim. E é isso, eu gosto muito do que eu faço. E Muito amo bom. escrever, amo ler, criar, adoro criar Você é uma, personagens. não é só uma professora, você é uma educadora, né? Quer dizer, vai além, né? Sim. Parabéns, viu? Ai, Parabéns. obrigada. Foi uma alegria, né? Esse reencontro com você lá, depois ir até a escola Osses e estarmos aqui hoje, sabe? Sim. Deus abençoe Uhum. você. Eu queria que você falasse agora alguma coisa mais que você queira falar e você não falou ainda hoje, nesse nosso encontro aqui. Que eu queira falar? O que que fica, você sente assim, ah, eu gostaria de falar tal coisa ainda. Ah, olha, eu gostaria de dizer que eu tenho um sonho de publicar os meus contos, Tudo bem? né? Queremos Eu vê-lo. cheguei, eu cheguei a publicar algumas poesias, mas os contos ainda não, Sei, nenhum. sei. Eu tenho alguns contos já escritos há alguns anos. Confesso que eu fiquei um bom tempo sem escrever após o falecimento do meu pai. Eu travei assim, não consegui escrever mais. E voltei há uns
3 anos atrás, somente, para a voltar a escrever, a ter vontade, a gostar. E, e assim, é esse sonho. Eu quero um dia poder ter meus livros de contos, que alguém veja e fala, nossa, foi minha professora. Ai, que legal. Eu E gosto, é que eu muito gosto de bonito que criar você personagens. e é muito bonito que também você coloca seus filhos no contexto, né. Muito Sim, bonito ó, você. inclusive tem uma história que eu criei, que foi inclusive para um trabalho seu, que chama-se Uma Amizade Sem Fim, onde eu conto a história de uns amigos que um deles acaba falecendo, só que a menina, que é a personagem principal, chamava Letícia, porque Ah, eu sempre dizia que quando eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Letícia, que significa alegria, né? olha que Vem do legal. latim, significa É, alegria. Então, era o meu sonho e eu criei a Letícia mesmo antes da Letícia nascer. olha que legal. Então, eu coloquei ela como uma personagem que era o meu sonho ter uma menina, e depois, agora eu tenho ela, que tem 14 Que anos, demais e legal, muito bem. e é a minha Hum, aluna desde o sexto ano, verdade, você está conseguindo ela é essa minha aluna. alegria a mais ainda. Sim, ela é minha aluna desde o sexto, esse ano está no nono, vai se formar, e não é muito fã de português, ela gosta de matemática. Normal, é. Mas ela vai bem e ela gosta muito de desenhar. Então ela está inclusa na família Tortello, Sim, porque, né, puxou a parte aham, artística da minha tia. Ela sei. cria também personagens, mas na forma do desenho. Ai, que legal. Muito bom. É. E então, você me fez lembrar que Letícia também é, Ah, olha que incrível como são as coisas, não sei, né, Jung diz que ah, não tem coincidências, né, mas enfim, você, né, está exatamente no nosso Alvestrine. E quem que eu vou certo. amanhã fazer uma entrevista? Com a Letícia, que é uma professora do Getúlio Vargas, onde eu também estava dando aula e ela está, montando, fazendo montagens teatrais lá. Então, eu Ah, que estive lá legal. assistindo a peça e anteontem Aham. estive lá pela manhã dando uma aula para os alunos também sobre poesia. Foi eu fiz Ah, que gostoso. 3 turmas, né? Então é uma delícia essas coisas, né? Sim. Esses Aham. reencontros Com maravilhosos certeza. que vão acontecendo, não é porque a gente está saindo correndo atrás, não. Vão acontecendo pela própria Bom, é. energia que vocês têm, né? E que nós Sim. temos Aham. todos. Meu anjo, Deus abençoe você, viu? Parabéns por Amém. tudo isso que você está fazendo, pela sua família, por tudo que você é, né? Pelos Obrigada. seus alunos, que a gente percebe que a amam muito, né? Lá na Oasis, a recepção lá foi maravilhosa, todos vocês, né? Muita energia boa. Então, parabéns e vamos continuar juntos, se Deus quiser, né? Vamos Então, sim. muito obrigado. Deus abençoe você, viu? Obrigado Amém. por esse momento maravilhoso. Bem? Tá bom. Obrigada. E a vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Até breve e continuamos juntos também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Tchau.